Olá, iremos falar sobre a primeira etapa no processo de diagnose de doenças em plantas, que é a obtenção de informações gerais sobre o hospedeiro e sobre a doença. Quando um agrônomo ele é consultado sobre uma possível fitoenfermidade que está acontecendo em um plantio, como nós estamos chegando aqui nesse plantio de Manihot esculentus, que é a nossa popularmente conhecida como mandioca, aipim ou macaxeira, o primeiro ponto que nós devemos fazer, nosso primeiro passo é isolar uma planta e analisá-la, né? Então nós temos aqui essa planta, por exemplo, a gente observa que ela está com várias lesões necróticas nas folhas, né? A gente observa aqui que tem muitas lesões necróticas, né? Isso em várias folhas. Quando a gente se distancia mais e observa a parte mais superior da planta, essas lesões elas parecem que não estão muito frequentes. A frequência maior dela é mais ou menos na metade da planta até a sua parte inferior. A gente observa também o caule, né, ver se as lesões estão acontecendo no caule, e a gente observa que não, né, o caule ele está isento de lesões, né, a frequência das lesões realmente são nas folhas, né. A gente observa também, é interessante observar o colo da planta, né, a gente observa que no colo não existe indício de nenhuma hematoma, né, de nenhuma lesão causada por ferramenta, por exemplo, na hora da capina. Não existe também aí nenhum indício de encharcamento, né, falta de drenagem ou por deficiência de água, né, que nós estamos agora no período chuvoso. Então, assim, é interessante analisar a questão dos fatores abióticos, porque nem sempre a doença é o fator primário que está afetando aquela planta. Muitas vezes um fator abiótico está gerando estresse na planta e com isso ela fica predisposta ao ataque de fitopatógenos. Quando nós passamos a observar a planta do lado dela, a gente observa também que ela está lesionada, né? Que também tem lesões na folha, né? Nas folhas. A gente vai para frente observando também, né, que as outras plantas também estão lesionadas, né? A gente vai dar uma olhada agora no plantio de um modo geral. Veja que tem folhas bastante lesionadas com manchas foliares, né? E a gente observa, né, observando o plantio como um todo, né, a área, vamos distanciar aqui um pouquinho, que é sempre importante a gente ter essa ideia de plantio como um todo, né? A gente observa que não há indícios de murcha, de amarelecimento, né? Então isso nos dá um indicativo que não deve ser um patógeno veiculado pelo solo, né? Que nós não observamos também a formação de reboleiras. Então esse patógeno provavelmente ele é um patógeno da parte aérea, né, que está causando essa lesão e que é disseminado pelo vento, pela água, por hábitos humanos, né? E também é importante, né, nesse momento a gente pegar informações do produtor ou do técnico que está cuidando daquele plantio, né? Extrair o máximo de informações dele com relação a tratos culturais, histórico da área, né? Se foi feito algum tipo de adubação, como é feito o acompanhamento diário desse plantio, se é aplicado algum produto. Então, uma série de informações que vão te ajudar no processo de diagnose. Inclusive, verificar a circunvizinhança, né? Se não tem aqui plantios abandonados de mandioca, né? Ou plantios que estejam aí com a doença, com a mesma doença, que possam estar funcionando como fonte de inóculo. Então, a diagnose, ela pode ser feita no campo? Sim, ela pode ser feita no campo, nas seguintes condições. Primeiro, se aquela doença ela for endêmica na região. Se for já uma doença conhecida, né? E também se o profissional que estiver fazendo aquele diagnóstico for um profissional que já tenha experiência na área, na região, né? Que conheça as doenças daquela região, é possível ele dar o diagnóstico no campo, sim. A outra possibilidade, que é a mais comum, é fazer o diagnóstico no laboratório. Aí sim, aí é necessário nós coletarmos amostras para fazer essa análise no laboratório, que é assunto do nosso próximo vídeo, que será sobre a segunda etapa do processo de diagnose de doenças em